Minha diretoria, o Dorival, convocou a seleção brasileira para a Copa América, que vai ser nos Estados Unidos agora. Estou considerando razoavelmente estar lá para acompanhar para vocês e para mim também, porque eu torço para a seleção brasileira, como vocês sabem, não é pouca coisa. Adoraria ver o Brasil campeão. Não sei se tem essa convicção toda diante do momento, né? Os 2 primeiros jogos foram animadores, mas os 2 primeiros jogos do Tite também foram, do Diniz, enfim. Tem um trabalho realmente longo pela frente. A Copa América é importante, sim, porque o Brasil precisa apresentar alguma coisa. Não é uma Copa América. É uma Copa América depois da gente ter perdido para a Argentina no Maracanã, depois da Argentina ter sido campeã do mundo. A seleção brasileira precisa fazer uma grande Copa América, chegar na final, e ali na final, seja o que Deus quiser, mas precisa chegar na final da Copa América, no mínimo, chegar numa final. A não ser que aconteça algo do tipo, Brasil-Uruguai, perde nos pênaltis, aí faz parte do jogo, o Uruguai também é um time grande e tal, mas cara, o normal é a seleção brasileira conseguir chegar. Os nomes que o Dorival chamou, cara, vamos ser muito práticos, isso aqui não é a seleção da Copa América, isso aqui é a seleção da Copa do Mundo, se fosse hoje. Esse é o time do Brasil. Nós não temos o nosso principal jogador, que é o Neymar. Não tem o que fazer, tem que esperar. O Neymar só volta no segundo semestre, então não dá pra forçar a jogar a Copa América, não tem nem como ele voltar a jogar no meio de uma Copa América, não faz sentido. Então a gente não tem o ponto de desequilíbrio maior, a gente não tem isso. Nós vamos ter o quê? Uma base formada por jogadores que atuam bem em seus grandes clubes protagonistas do futebol europeu. Essa é a base da seleção, não temos como fugir. Cara, se você olhar pra essa lista aqui carinhosamente, você vai ver que não tem muito ponto de fugir não, cara. Eu discordo muito pouco dessa lista do Dorival. Pelo seguinte, talvez, eu vou citar os 2 pontos que eu ouço os brasileiros reclamarem. Eu entendo, tá? Por que não levou o Júnior Santos do Botafogo? É uma possibilidade, realmente é uma possibilidade. Só que o Evanilson foi para a posição de 9. Então não seria o Evanilson que sairia para jogar o Júnior Santos. O Paulinho do Galo é outro nome que também, mas o Paulinho é um jogador que também joga em volta, né? Não é um jogador centroavante. Então eu acho que ali ele convocou pela posição do jogador. Eu não acho que ele optou pelo Evanilson em vez desses jogadores que a gente está citando aqui não, tá? O Evanilson faz uma grande temporada no Porto e tal, eu vi uns 2 jogos dele esse ano, ele é bom jogador, não é nada extraordinário, não é o novo 9 da seleção, não é isso, mas assim, tá num bom momento, a seleção tá sem o 9, leva o cara lá e dá uma oportunidade para ele, né? E é isso, fica ele e essa oportunidade aí dele assumir a camisa 9 da seleção brasileira, o que eu acho que não vai acontecer a médio e longo prazo, mas é uma oportunidade. Cara, Savinho tá fazendo uma temporada incrível, embora jogue no Girona, o Vinícius Júnior não tem nem o que discutir, tá jogando fino do fino. O Endrick do Palmeiras também não dá pra discutir. O Martinelli pelo lado esquerdo para ser o reserva do Vinícius, né? O Rodrigo em várias posições do ataque e o Rafinha na ponta direita. O Rafinha é onde gera a maior discussão, porque tem gente que fala, mas o Rafinha não rende na seleção, então convoca outro. Mas no Barcelona ele tá muito bem, cara. Então é difícil, cara, porque assim, na seleção que ele não rende, mas sim, mas quem é que tá rendendo pra caralho na seleção? A seleção brasileira não tava rendendo, né? Então, não é o Rafinha. É claro que quando você olha pro Rafinha, você fala, um jogador que jogava no Leeds até outro dia, não tinha tanta notoriedade, as pessoas não conheciam tanto, de repente ele chega na seleção, foi um achado ali do Tite, porque é um jogador que não tinha apelo midiático para chegar na seleção, ninguém estava pedindo o Rafinha na seleção, o Tite testa, funciona e de repente para de funcionar, foi um fogo de palha muito rápido e começa a voltar. Só que nisso ele assume a ponta direita do Barcelona. Então ele deixa de ser um jogador do Leeds United, que é um jogador que é um cargo ocupado por alguém que você fala, vou dar uma chance, mas não necessariamente eu tenho convicção, e passa a ser o titular do Barcelona. Quando o cara é titular do Barcelona, irmão, por uma temporada inteira, você não está mais discutindo um jogador que é uma possibilidade, você está discutindo um jogador que é uma realidade. Então o Rafinha, ele tem uma boa temporada no Barcelona, ele é titular quase que indiscutível lá, tem bons números, etc. E cara, tem contexto a convocação do cara, entendeu? Eu não acho um absurdo, etc. Talvez eu fosse dar uma chance pro Paulinho ou pro Júnior Santos meramente porque, tá bem, eu quero privilegiar o futebol brasileiro e tal, mas também se der a chance, aí a torcida, o clube vão reclamar pra caralho que tirou o cara do campeonato aqui, etc. Então, final das contas, fica todo mundo feliz. Na verdade que o brasileiro nunca tá feliz com porra nenhuma. Se levar o jogador, fica puto que levou. Se não levar o jogador, ele queria que levasse. Então, é isso. E a outra grande discussão, eu consegui encontrar uma resposta meio fácil aqui. No primeiro momento, eu também olhei e falei, mas cadê o Murilo? O zagueirão que tá jogando lá na Inglaterra. O menino tá bem. O menino tá, cara, tem propósito. Meu irmão, de bastidor eu sei que tem nego, tem tudo quanto é time olhando pro moleque, todo mundo tá querendo contratar o cara, e aí, cara, é um jogador que tá acima da média e tal, e aí as pessoas falam, mas chega do Marquinhos, leva o Murilo. É que
O Murilo joga do lado esquerdo da defesa. O Militão e o Marquinhos estão atuando do lado direito da defesa. E aí, quando ele leva o Beraldo e o Gabriel Magalhães, ele leva 2 jogadores que atuam do lado esquerdo. Então, esses 2 sim seriam discutidos com o Murilo, e não o Marquinhos e o Militão. Porque claramente você vê pelo equilíbrio de 2 da direita e 2 da esquerda que ele está convocando pelo lado do campo que ele joga. Então, são 2 zagueiros que atuam primordialmente pelo lado direito e 2 zagueiros que atuam pelo lado esquerdo. Então essa discussão não é com o Marquinhos, que é o que eu botei lá no meu Instagram, falei, gente, o que vocês acharam da convocação? Vi um monte de gente falando, pô, tinha o Marquinhos, coloca o Murilo. Não é ali, a discussão é do outro lado. Então ele está convocando por lado de campo, e aí eu entendo essa convocação dessa maneira. Meio campista, cara, quando eu olho a seleção brasileira no meio campo, é o que tem. Não vamos também, né, querer culpar o Dorival ou qualquer treinador pela safra. A safra é ruim? Não, o futebol hoje é ruim, é outra coisa. Por quê? Porque nós estamos falando de jogadores que são protagonistas em grandes clubes, alguns nem tanto, né? Como por exemplo no meio de campo nós estamos falando de Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton, West Ham, Fulham. Nenhum desses jogadores aqui. E se tivesse o Neymar, nós estaremos falando do Al Hilal, mas por uma ocasião, mas estaremos falando do Al Hilal. E a seleção brasileira talvez nunca tenha tido um meio-campo tão inexpressivo em relação aos clubes que jogam os seus jogadores quanto essa. Isso não significa que eles sejam jogadores ruins. Significa apenas que nós não estamos levando, nós não temos um meio de campo formado pelo volante do Real Madrid, do Bayern, do Manchester City. Nós temos vários jogadores de meio campo jogando no segundo escalão do futebol europeu. Então, isso aqui é preocupante, tá? Mas é o melhor que a gente tem. E não tem um meia criador, não tem um gênio, não tem um craque que resolve o jogo e pega a bola. Esse cara ainda é só o Neymar. No meio de campo do Brasil não tem esse cara. Pelo que a gente está vendo aqui no Brasil, não tá para aparecer, né? A gente não tá vendo nada aí, nem na base, nos torneios sub-20 e tal, não estamos vendo nada fenomenal. Tem vários bons jogadores, mas cara, essa é a realidade do futebol, já falei aqui 400 vezes. Quiser bater no futebol brasileiro, bate, mas cara, isso não é uma realidade do futebol brasileiro, isso é uma realidade do futebol mundial. Você vai pegar o time da Argentina, campeão do mundo, você vai pegar ali, tem o Messi. Tem mais um outro ali que é bom, mas assim, que vai ficar para a história? Não tem mais, irmão. Não tem mais na Alemanha, não tem mais no Brasil, não tem... Futebol virou um esporte coletivo, etc, etc. E cada vez mais o individualismo, o brilhantismo vai desaparecendo, infelizmente. Então, é o que tem, irmão. O Dorival convocou o que nós temos, e acho que alguém foi na orelhinha dele e falou assim, porra, não inventa de levar brasileiro que vai dar merda lá. Porque, pô, vai ter que tirar os caras do campeonato. Evita. Eu acho isso, tá? Porque eu acho que ele, pelo discurso inicial dele, a primeira convocação dele com Rafael, Thiago Maia, eu acho que ele levaria. Mas